Carioca, então a gente vai ter que se readequar ao futebol agora. Porque, como eu falei, se o Flamengo, se o Tite está reclamando com o elenco que tem, sob calendário, então os outros times que não têm a mesma condição que o Flamengo tem, não tem o elenco que o Flamengo tem, o que eles devem fazer? Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, a repercussão ainda da derrota do Flamengo, uma partida ridícula do Flamengo. E mais desculpa do Tite que a gente viu na coletiva, né? Desculpa. Agora a desculpa foi por causa do jogo das 11 horas, né? E dia que passa a gente perde mais a credibilidade no trabalho dele, né? 3 confrontos já seguidos que o Flamengo não vai bem. Jogo diante do Palmeiras, agora Bolívia e agora contra o Botafogo, né? Desempenho péssimo do Flamengo. Infelizmente tá caindo em produção, né? E isso preocupa pra temporada, né? Já temos jogo quarta-feira importante. A gente sabe que é um adversário com todo respeito mais inferior, né? Mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar e golear para poder seguir na sequência aí. Domingo já tem um jogo difícil, né? Dentro do Red Bull Bragantino. E vamos ver como é que o Tite vai fazer para poder voltar ao desempenho do time, tá bom? Sendo novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, link na descrição. O vídeo. Meio que empurrou o Tietê por trás e seguiu o lance. A gente não vê o ano passado, a gente quer saber de hoje. Aí depois dessas polêmicas do presidente do Botafogo, falou um monte de coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. Se o Botafogo falar de lá, então o Flamengo vai ter que começar a falar também, outras equipes também vai ter que falar, porque assim não pode ser desse jeito. No ano passado, no estádio Newton Santos, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2 e o segundo gol rubro-negro, marcado pelo Bruno Henrique, gerou muita contestação. O meio-campo Tietê alega ter sofrido falta no início da jogada. Na coletiva, o técnico Tite falou que o Botafogo mereceu o resultado de 2-0, mas fez um apelo à CBF em relação aos jogos às 11 da manhã. Não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade, tenha jogo 11 horas no Rio de Janeiro, em Recife, daqui para lá. Gente, não dá. A saúde vai arrebentar, hein? Vai arrebentar esses meses que daqui a pouco pode dar um sentido de audiência, vai dar. Não pode ser assim. Não pode. Não é só do Flamengo, é lá do Botafogo também. Quantos jogadores parando e tal. Dá para rever um pouquinho, dá para fazer. Traz sugestão, Tietê, ao invés de ficar criticando o calendário, bota 8 horas da noite, bota 9 horas da noite. Botafogo mereceu vencer. Não estou falando disso, eu estou falando que contribuindo para uma melhor qualidade no espetáculo, de um momento melhor. Os dois times voltam a campo no meio da semana pela Copa do Brasil, iniciando suas participações na competição já na terceira fase. E o Flamengo tem 2 problemas. O volante Pulgar e o meia Arrascaeta, segundo informações do clube, sentiram problemas específicos, lesões, e vão ser reavaliados nesta segunda-feira, na parte da tarde. Boa, Rafa, trazendo aí o repercute dessa partida pra gente também. Jogo hoje pela manhã. E os jogos em que o Flamengo não teve finalizações certas no Brasileirão desde 2016. Derrota para o Sport 1-0, 11 finalizações tentadas, isso em 2016. Em 2023, derrota para o Bragantino 4-0, 7 finalizações tentadas. E hoje, contra o Botafogo, também derrota 2-0, 14 finalizações tentadas. Zinho, eu quero ouvir você sobre esse clássico carioca, sobre esse Flamengo. A gente falava muito aqui antes de começar o programa, o Zé até na abertura brincou ali da equipe da ciência e tal, porque ao longo da semana foi essa a conversa, né? De segurar, de pensar nesse clássico também, na Libertadores meio de semana, enfim. E aí um Flamengo que acaba derrotado para o Botafogo e acho que sem apresentar esse desempenho que se esperava da equipe, Zinho. Assim, o resultado é justo, né? O Botafogo fez a sua parte, fez o seu jogo, a sua estratégia montada, mas muita gente criticou o Tite porque ele poupou, ou alguns jogadores não podiam ir mesmo, mas outros ele poupou. Eric Pulgar, Pedro, Arrascaeta, e coincidência ou não, quem sai por problema de lesão é o Pulgar e o Arrascaeta. Então, se eles sentiram hoje é porque eles não estavam bem para jogar no meio de semana. Então tem que tirar um pouco a paixão, a emoção
Isso tem que ficar mais com os torcedores. Tem todo o direito. Não podia escalar, tinha que botar titular. Mas eu, particularmente, vou pela razão. Eu fui atleta, fui jogador, tem desgaste, tem um departamento médico, existe uma equipe de trabalho e que traz informações para o treinador para ele escalar o time. Se foi mostrado para o cara que tinha jogador com problema físico, com risco de lesão, e para você jogar na altitude, pior ainda, o cara com um resfriado ou está com o nariz entupido, algum problema, vai para a altitude, piora. Você 100% fisicamente vai para a altitude, você não joga da mesma forma, e eu joguei várias vezes na altitude. Você sente mesmo. Então, passou esse ponto. O torcedor tem o direito. O cara é apaixonado mesmo, tem que falar, eu queria o jogador assim, o que. A gente também, eu agora como comentarista, quero que os melhores jogadores joguem todos os jogos. Mas tem uma equipe de trabalho. Existe os clubes hoje estão municiados, bem diferente da nossa época, né, o Zé Elias? Hoje tem muito mais informações. Agora, o jogo, primeiro tempo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Ou pelo menos teve mais posse. O jogo todo teve mais posse de bola, mais finalização. Não foi, aí sim, a palavra que foi usada pelo nosso grande Rafa. Eficiente. E o Botafogo foi. O Botafogo, no primeiro tempo, também não faz um grande jogo. O horário atrapalha sim. Eu vou te falar que quando eu acordei, eu fui para a igreja. Eu nem assisti o jogo na íntegra. E eu indo para a igreja, eu falei, cara, vai ter jogo agora. Porque foi 11 horas, exatamente no horário. Falei, cara, 11 horas. Eu dentro da igreja estava com calor, passando até meio mal. Eu falei, cara, imagina os caras dentro de campo agora. Para correr, estava 35, mas dentro do campo estava mais de 40. Influencia. Cara, não estou aqui como advogado do Tite, não. E tanto é que ele falou, ó, Botafogo foi merecedor. E eu também acho que foi merecedor. Encaixou os contra-ataques, bem estruturado, bem arrumadinho. Jogada ensaiada linda, maravilhosa. Faz o gol no início do primeiro tempo, que dá um aspecto diferente para o jogo. O Flamengo tem que ousar, tem que sair mais. E o time encaixado, sem o Tiquinho, ele jogou com 3 caras de velocidade ali, Júnior Santos, Savarino e Luiz Henrique. E o Eduardo vindo como meio armador, que se transforma num atacante também. Muito bem estruturado o Botafogo e mereceu. Agora, 11 horas é ruim para o Flamengo, para São Paulo, para o Corinthians, para o Fluminense, para o Botafogo, para o Sport, para todo mundo. Com 40 graus, o rendimento não é o mesmo dos atletas. Botafogo merecidamente, até o momento, não sei como é que está o jogo do Bragantino, é líder do campeonato. O Zinho toca em pontos importantes, a gente brinca dessa história da ciência, mas o próprio Zinho já falou, né? Nós não estamos mais no dia a dia, a gente também não acompanha tão de perto para ver o treinamento, além de toda a estrutura que os clubes têm hoje para saber quem escalar, também sabe-se quem está treinando melhor ou não. Eu acho que a questão em relação ao Flamengo é que a gente já viu esse Flamengo desempenhar mais com o Tite. Né? A gente falava agora há pouco do Corinthians, parece que o trabalho regredia na pequena amostragem que se tem. Acho que em relação ao Flamengo, talvez a cobrança seja essa. E pelo plantel que essa equipe tem também. E o Botafogo, a gente olhando também como já de imediato, esse trabalho do Arthur começa a aparecer. Começa a surtir efeitos também. É importante destacar que é um trabalho início e que ele mesmo vai ter problema daqui a pouco, que o Arthur vai daqui a pouco ser... perder jogador por contusão, algum time vai perceber como o Botafogo tem jogado. É início de trabalho, mas até agora é espetáculo. Né? Porque consegue pontuar, que conseguiu uma grande vitória na Libertadores, agora tem um caminho pela frente. Em relação ao Flamengo, Glaucio, eu fecho com você. A gente já viu o Flamengo jogar mais. Tanto que durante muito tempo, a gente falou aqui que não podia normalizar o Flamengo não tomar gol. Isso era muito fora do normal. Sim. Isso era muito legal e conhecendo o Tite, ficava aquela sensação. Esse time encaixando defensivamente, cheio de jogador bom. A gente pontuava o equilíbrio nesse momento, Marra. Daqui a pouco... Era o que esse time mostrava. A sensação era, daqui a pouco vai. E me parece que agora é um momento de dúvida, ele vai ter que achar o melhor time de novo, começa mais competições, ele começa a perder mais jogadores. Não é fácil, mas eu esperava nesse momento no Campeonato Brasileiro o Flamengo priorizando a competição, pontuando bem, com o planejamento de daqui a pouco tem a Copa América, vai perder alguns jogadores, mas já construiu uma certa gordura. Não tem gordura.
Não tem gordura. Eu esperava o Flamengo pontuando mais. Não, eu acho assim, eu acho que a gente tem que esperar mais esse Flamengo, né? Quando o Tite fala assim, eu vou poupar, né? Vou segurar jogador, porque a ciência, até fiz a brincadeira sobre a questão da ciência. O problema é que esses jogadores que entraram, se você colocar em qualquer outra equipe do futebol brasileiro, serão titulares. Né? E aí você espera o quê? Uma performance melhor, um desempenho melhor, um nível de jogo melhor. Né? Porque assim, é aquela história, querendo ou não, você acaba entrando no grau de comparação. Pô, o Flamengo no Campeonato Carioca era um, no Campeonato Brasileiro é outro. Ou seja, nós temos que nos readequar ao pensamento sobre o time do Flamengo. Lembrando que, enquanto ele insistia com o De La Cruz pelo lado e o Gerson centralizado, ele não encontrou esse equilíbrio. O time não conseguia jogar bem. Quando sai o Gerson, ele traz o De La Cruz para dentro, né, e o De La Cruz joga como jogava no River, aí ele acerta e tem esse time, tem o equilíbrio. O que eu vejo agora muitas vezes, né, de novo, é a mesma coisa que a gente fala sobre o Fluminense, sobre os times que são lá no topo e que todo mundo observa e fala assim, eu vou jogar contra o Flamengo, eu vou jogar a vida. Né? Vou jogar, é o jogo do meu DVD, é o jogo que vai me dar um contrato novo. É isso, realmente de fato é isso que acontece. Ou seja, o time do Flamengo hoje, você já começa a entender como funciona o mecanismo, como é que você tem que marcar, e aí vai para o lado individual. Aí você pega o lado individual, por exemplo, tem determinados momentos que o time não consegue jogar. Hoje eu vi algumas vezes, por exemplo, Pulgar sozinho no meio campo, porque o De La Cruz, por característica, vai embora, e aí é natural, né? Ele vai embora, só que o que acontece? Ele passava na frente do Arrascaeta. E aí o Arrascaeta, quando perdia a bola, o Arrascaeta ficava um pouquinho mais, aí o Arrascaeta tinha que dar um pique para poder tentar voltar e recompor, para ter um pouquinho mais de meio campo, para ajudar um pouco mais o Pulgar. Algumas coisas que eu acho que precisam ser ajustadas, por quê? Porque nós estamos no Campeonato Brasileiro, Libertadores, daqui a pouco tem Copa do Brasil também, ou seja, a exigência vai ser maior, a expectativa vai ser maior, porque se você não esperar do Flamengo, com o elenco que tem um bom futebol, você não pode esperar de mais ninguém. Né? Esse que é o grande problema, esse que é o grande desafio. Sobre jogar 11 horas da manhã, eu também acho que eu sou contra, porque em determinadas situações a temperatura está muito alta, é difícil de você jogar, difícil de você desempenhar um bom papel. Só que assim, o Tite não pode falar para a gente, o Tite tem que cobrar o seu dirigente, o Tite tem que cobrar o seu presidente que aceita esse tipo de situação, porque o dinheiro que ele arrecada é para pagar o salário do Tite também. É para pagar o salário dos jogadores, ou seja, financeiramente, não vamos deixar. Não, vamos deixar não. É assim que funciona, Tite, porque se a gente não jogar dessa forma, o teu salário, não vou poder te pagar o que eu pago. Eu não vou poder pagar o que eu pago para os jogadores. Então, diria Vanderlei Luxemburgo, isso o pertence ao futebol? Não é? Que ele fala, pertence ao futebol? Então o Tite não pode externar isso. O Tite tem que cobrar da diretoria. Não aceitem esse tipo de jogo. Não é para ter esse tipo de situação, porque pode prejudicar o desempenho da nossa equipe e o desempenho também das equipes adversárias. Eu só vejo isso, acho que é uma incoerência, né? Porque o Flamengo, como todas as outras equipes que irão jogar 11 horas da manhã, aceitaram esse tipo de situação. Mas o calendário, eles não assinaram? Só um minutinho, não assinaram esse tipo de situação? Não sabiam o que ia acontecer? Sabiam, eles assinam, os presidentes assinam, e os treinadores, os diretores não falam nada. Falam a público e quando não vem o resultado, aí começam a falar do calendário. Então, assim, eu acho que primeiro tem que haver uma cobrança interna. Tem que sentar, fazer o planejamento, vai fazer o planejamento, beleza. Então vem cá, presidente, vamos sentar e vamos conversar. Mas eu já peguei o dinheiro, eu já assinei, já estamos contando com o nosso budget, né? Inclusive em futuros lançamentos, porque acho que o Flamengo tinha isso também. Vamos jogar até semifinal, então vamos contar financeiramente até a semifinal da Libertadores, ou até final, alguma coisa assim, que é já o lançamento, né? O dinheiro no futuro, vamos dizer assim, que eles já contam no caixa. Então tem muitas coisas que o futebol, que abrangem o futebol nos bastidores, e aí não pode vir a público e falar, olha, é ruim. Todos nós já sabemos que é ruim. Todos nós já sabemos que é ruim. Agora, precisa cobrar dos presidentes dos clubes aceitarem esse tipo de situação. Eu acho que só tem um ponto, que o jogar às 11 horas da manhã já tem um bom tempo aqui no Brasil que se joga. A questão é, antes esses jogos eram mais no inverno. Era lá para... Eu sei que nem tem tanto inverno rigoroso assim no Brasil, eu sei disso. Mas uma coisa é jogar agora, nessa época do ano. E como o Zinho destacou, está muito quente. Esse ano é um ano mais quente. As previsões de calor... Tem outro ponto, Mário.
Pois nãozinho, Vai não ouvi. esquentar mais, né? Não, até para contribuir no seu comentário, tem outro ponto. Eu, como atleta, né, como ex-atleta, eu não gostava de acordar cedo. E muda toda uma rotina para o jogo de 11 horas. Sim. A alimentação muda totalmente. Então o cara não está acostumado. Mimimi. Cara, estou dando a minha opinião. Minha opinião. Eu, quando era jogador, preferia jogar às 5 horas da tarde ou à noite, porque você já tem uma rotina de dormir tal hora, de acordar tal hora, de se alimentar assim. O cara tem que acordar porque ele precisa se alimentar 3 horas antes do jogo. Você chega no estádio no mínimo 1h30 do jogo, então vai fazendo as contas. Esse cara não conseguiu dormir 10 horas da noite, dificilmente um jogador na concentração dorme 10 horas da noite. Não dorme. Pelo menos eu era assim. Eu dormia sempre mais tarde. Às vezes o café da manhã era até facultativo. Então eu era um que acordava mais para a hora do almoço. Então mexe e atrapalha. Olha, além de falar dessa temperatura que estava 40 graus no Rio de Janeiro. Ruim para o Botafogo, ruim para o Flamengo. Se o Flamengo tivesse ganho o jogo e o treinador do Botafogo citasse, falaria a mesma coisa? Concordo. 11 horas da manhã com 40 graus, e olha que eu joguei a Copa do Mundo meio-dia, hein? Com 40 graus, e a gente sofria. E ganhamos, né? Só pra gente agora nessa reta final já arrematar, projetar uma desconfiança? São parando, falam no campeonato carioca, então o nosso time não é tão forte assim. A gente não pode ficar prestando atenção só no campeonato carioca, então a gente vai ter que se readequar ao futebol agora. Porque, como eu falei, se o Tite está reclamando com o elenco que tem, sob calendário, então os outros times que não têm a mesma condição que o Flamengo tem, não têm o elenco que o Flamengo tem, o que eles devem fazer? O que eles vão fazer durante o campeonato? Vão jogar toalha? Porque, olha, nós não temos condições. Nós não temos um elenco de 24 jogadores, para cada posição, 2 jogadores de um mesmo nível. Né? Então, isso tudo que eu acho que pesa na cabeça dos torcedores, isso tudo que eu acho que os torcedores começam peraí, o Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem um time bom, o Flamengo tem o melhor treinador, né? Por que não pode competir? Se a ciência está aí para ajudar, para você tirar o jogador que pode lesionar e você coloca um jogador que teoricamente é do mesmo nível, é para você manter o nível de performance, é para você manter a qualidade de jogo que você apresentou no jogo anterior e não ter essa queda como o Flamengo tem em determinados jogos. Então aí que eu acho que o torcedor flamenguista está se apegando, né? Os discursos do Tite pós-jogo. Então isso tudo eu acho que não é uma coisa que se esperava do Tite nesse momento. E isso vai se desgastando. Sabe como acaba isso? Com vitórias. Com vitória você acaba tudo. Com convincente, né? Aquela vitória de 2-0, 3-0, convincente. Aí o torcedor fica feliz, o Tite começa. Isso aí, galera, né? Concordo com o número general, com o que o Bubu falou agora aí, né? Em relação ao Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito grande, né? Vem dizer 3 elencos aí, com qualidade técnica absurda. E o time não está conseguindo performar, né? Isso já preocupa bastante. Isso vem desde o segundo jogo do Campeonato Carioca, né? Do segundo jogo diante do Nova Iguaçu. Primeiro tempo contra o Nova Iguaçu foi espetacular, meteu 3-0. Poderia ter metido mais, né? Segundo tempo teve uma queda. E depois daí, né? O time só veio ladeira abaixo. Palmeiras, Bolívar, Milionários, Atlético Goianiense, o time só veio ladeira abaixo, questão de desempenho, né, dentro de campo. O único jogo melhorzinho, assim, depois do jogo do Campeonato Carioca que o Flamengo foi, assim, mais ou menos pro gasto, né, podia ter ido goleado, foi o jogo contra o São Paulo. Tirando esse jogo aí, o resto, o time não performou bem, né, não jogou bem. E ontem, novamente, diante do Botafogo, o time não performou bem. Primeiro tempo conseguiu controlar o jogo, teve bastante domínio de jogo, só que não conseguiu penetrar na área do adversário, né, não conseguiu furar as linhas do adversário para poder conseguir faltava só aquela questão do último passe, né? O time construía, quando chegava no finalzinho, o último passe, o último detalhezinho para poder o time conseguir a finalização, acabava errando. E também a gente percebeu também que o time não conseguia chutar de fora da área, né? Uma deficiência, não sabe o que a gente acontece. O próprio Gerson com o próprio São Paulo, né? O ano passado, com outros também, ele sempre batia de fora da área, tinha a oportunidade ali e chutava para fora da área, já com o Tite não. Não só ele, como os outros jogadores também. Parece que é proibido, né? De chutar de fora da área. Tem a oportunidade, tem um buraco ali aberto, eles não chutam.
quer levar a bola até o final dentro da área para poder tocar a bola, para poder fazer o gol. Isso preocupa bastante, né? E mais uma vez o Arrascaeta não foi bem, né, durante o jogo, bem apagado. A gente vê também que o Botafogo marcou bastante, né? As linhas ali do Flamengo marcou tanto ele como o De La Cruz, mas o De La Cruz, ao contrário do Arrascaeta, ele conseguiu ainda costurar, conseguiu conduzir a bola e dar algumas alternativas. Já o Arrascaeta ficou um pouco preso ali, né? Sempre quando recebia a bola vinha 2, 3 e a dobra, né, de marcação em cima do Arrascaeta. Mesmo assim ele não foi bem, né? No segundo tempo ele já saiu machucado, tanto ele como o outro agora, o Eric Pulgar, né? Também saiu machucado, preocupa para quarta-feira, que é um jogo importante aí diante do Amazonas. Lembrando que o Flamengo tem que fazer um bom jogo agora, né? Quarta-feira. Porque o segundo jogo é na casa do adversário, tem que fazer, tem que golear, é o mínimo que o Flamengo tem que fazer. Até para poder se desculpar com os seus torcedores, esses 3 últimos jogos aí foi horrível. O Flamengo tem que ganhar e convencer que ganhou, né? Tem que jogar bem, não é obrigação, né? Tem que fazer isso. Até para poder readquirir a confiança novamente. O time tava tão bem, a defesa tava sólida, vinha tão bem, de repente o time caiu de produção. Isso preocupa bastante para a temporada, né? Assim, eu gosto assim. A gente já entende, né, o estilo do Tite, é um pouco retranqueiro, embora ele não assuma isso, mas a gente percebe isso. Mas às vezes o time faz o gol e tem a oportunidade de fazer mais gol e acaba administrando a partida. E isso chateia um pouco, né? Lembrar de alguns passados, né? Não comparando, mas chateia um pouco, né? O time sempre que fazia o gol ia pra frente e agora não. Quando faz um gol, 2, o time fica tipo administrando ali pra poder conseguir novamente. Isso deixa o jogo um pouco chato até de assistir, né? Mas eu espero que quarta-feira o time volte a readquirir confiança, volte a performar, né? Volte a jogar bem e consiga construir um bom placar, um bom jogo diante do Amazonas para poder matar esse confronto de vez, né? O Flamengo metendo 4, 5-0 que não vai ser nenhuma novidade, né? Não é obrigação pelo time do Flamengo, com todo respeito ao Amazonas, tá bom? Lembrando que o Amazonas está na Série B, tá certo? Subiu o acesso, tá na Série B aí. É um bom time disputado. Aí teve até confusão aí com o treinador com o presidente do Amazonas, porque ele botou um ingresso absurdo lá, né? E acionaram a polícia, depois acionaram o Procon. O Procon foi lá e intimou ele, disse que ele tinha que reduzir os ingressos, estava muito alto o valor, quase R$2.000 a taxa de ingresso. Ele acabou reduzindo, parece que ficou um pouco chateado, deu uma confusãozinha lá. E ele só liberou 10% de ingresso para o torcedor do Flamengo, né? Se não me engano é 15 mil torcedores, alguma coisa assim. Eu sei que o estádio lá é para 40 mil pessoas. E ele... 40 e poucas mil pessoas. É o estádio de Copa do Mundo, né? Lá no Amazonas. E ele liberou só essa parte aí. Isso revoltou o torcedor do Flamengo. Lembrando que as maiores torcidas do Flamengo é no Norte e Nordeste, né? A maior concentração de flamenguista é Norte e Nordeste. E isso desagradou um pouco, né? Porque a torcida do Flamengo é em peso. E ele falou que quem fosse torcedor do Flamengo e comprasse do outro lado... não ia entrar com a camisa do Flamengo, né? Achei isso totalmente absurdo, totalmente falta de respeito, né? Quer aparecer nas costas do Flamengo, já viu o que é que vai dar, né? Por isso eu espero que o Flamengo faça um bom placar já no primeiro jogo, meta 5, 6-0 aí sem nenhum problema, já pra inibir, né? O presidente lá do... Quero ver o que ele vai falar agora, né? Porque o Flamengo metendo 6-0 vai até diminuir um pouco o ímpeto dos torcedores de lá pra ir pro estádio. Ele vai sentir na pele o peso do Flamengo, né? Com todo respeito, sem arrogância, sem prepotência, sem nenhum tipo de soberba, tá bom? Mas tem que ter um pouco de respeito, certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil, né? Inscrição. Valeu.